Oi, pessoal, tudo bom? Hoje a gente está começando o sétimo podcast, que a gente vai falar um pouco sobre saúde mental em tempos de pandemia. A gente também vai conversar um pouco sobre a saúde mental antes da pandemia, sobre outros assuntos relacionados à saúde mental. Hoje a gente tem como convidada a Bárbara Lucerda, que é uma farmacêutica que trabalha no CAPS AD, que é o CAPS de álcool e drogas. A gente vai conversar um pouco sobre as experiências que ela tem na parte de saúde mental. Ela já trabalhou comigo lá no ISGH, uma pessoa bem eficiente, bem esforçada, gosto bastante dela. E eu vou passar um pouco também para a palavra para a Mariana, para ela poder se apresentar. Quem não conhece, quem nunca viu nossos vídeos, meu nome é Alfredo. Eu vou passar a palavra para a Mariana. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Então, no podcast de hoje, né, a gente trouxe esse tema, que é um tema que está bastante em evidência. Nós já estamos entrando, né, em aproximadamente 3 meses de isolamento social, pelo menos aqui no Brasil. E esse isolamento social, ele mexe muito com os nossos sentimentos, emoções, né, e com a nossa saúde mental também. Então, de todos os hábitos, né, que nós tivemos que adquirir durante esse período, seja de maior higienização das mãos, maior higienização dos ambientes que a gente passa, de estar usando máscara, isso tudo acaba mexendo muito com o nosso psicológico, né, de formas que às vezes a gente nem entende como que está sendo alterado. Então, eu quero, né, só fazer essa breve introdução, agradecer ao Alfredo, né, e agradecer à Bárbara também, por estar aqui hoje com a gente, né, e conversar sobre esse tema bem importante. Bom, eu vou passar a palavra um pouco para a Bárbara, para ela se apresentar. Obrigado pela presença, Bárbara. Boa noite. Boa noite, pessoal. Eu que agradeço, Alfredo, Mariana, pelo convite, pela oportunidade de estar compartilhando com vocês. E trabalhei com o Alfredo, uma pessoa excepcional, um profissional incrível, um amigo maravilhoso. E para mim está sendo uma honra compartilhar com vocês. E, e é isso, né? Então, eu me chamo Bárbara Lucena, sou farmacêutica do CAPS, Álcool e Drogas. E eu estou lá há 7 anos. Para mim é uma experiência, a cada dia que passa, a experiência de trabalhar com saúde mental, ela é bastante enriquecedora e a cada dia eu aprendo, né? Não, eu digo que a gente não sabe tudo, mas a gente vai aprendendo todos os dias. É uma construção, né? No Uhum. decorrer desses 7 anos foi uma construção e está sendo uma construção a cada dia. Passou rápido, né? Parece que foi ontem que a gente fez a seleção do ISGH. A gente É estava verdade, na viu? capa. 7 anos, caramba. Passou muito rápido, Deu um susto caramba. agora quando você falou. A gente começou a trabalhar É, no SGH em 2014. Eu foi. fiquei um ano lá, acabei saindo, a Bárbara tá lá, farmacêutica bem querida. Com certeza lá no CAPS, eu acho que ela é bastante querida lá no CAPS. E hoje a gente vai só é uma conversa, que é como a gente sempre fala, conversar sobre uma parte da saúde mental. Essa parte que a gente tá vendo que tá tendo tanta procura hoje em dia, muita gente tá falando, antes nem era falado tanto, mas hoje em dia pessoas estão falando cada vez mais e mais, depois que começou a quarentena, muitas pessoas estão, ai, eu estou com falta de ar. Às vezes é um sintoma, às vezes, de síndrome de pânico, ou mesmo ansiedade, e algumas pessoas, ai, eu tô com Covid. Ai, a pessoa nem saiu de casa por 20 dias, Isso. um mês, tá com falta de ar, acha que tá com corona. Mas muitas vezes pode ser algum sintoma psicológico ou Psicológico, até né? psicótico mesmo. Psicológico. E a gente tem que ter bastante atenção. Por isso que a gente veio falar hoje de saúde mental, que é bem importante desse tempo de pandemia, que tá difícil, porque ninguém entendeu o que aconteceu, até mesmo crianças, adolescentes, adultos. É muito difícil. Cada pessoa é uma pessoa, cada tipo de pessoa é uma pessoa. E nessa pandemia Uhum. está sendo bastante complicado para todo mundo assimilar e assimilar o novo normal, né, que vai ter depois da pandemia. Isso até porque a gente foi pego de surpresa, né? Fomos pegos de surpresa, nossa rotina Uhum. mudou Uhum. bruscamente, então todo mundo está na mesma vibe, no sentido de ter essa crise de ansiedade, todos nós estamos passando pela mesma situação.
Uma falta de ar, como o Alfredo bem falou, a gente já acha que já é um sintoma da Covid, não é? Uhum. Vou citar aqui um exemplo, é um pouco engraçado, mas enfim. Há um mês atrás, eu estava eu estava espirrando bastante com coriza, eu estava começando a ficar com dor de cabeça, enfim. E aí eu comecei a me preocupar e estava ligando para aqueles 0800 do estado, Uhum. né? Bastante complicado a situação, porque há um mês atrás eu perdi o meu tio com uma... Travou aí? Acho que sim, acho que Então, tá aí com essa perda que eu tive do meu tio, que era irmão do meu pai, por conta da Covid, eu acabei tendo umas crises mesmo de ansiedade, né? Acho que todos nós, na família, pessoalmente, Isso, muita gente tá tendo tivemos crise de ansiedade. Mas as pessoas que isso. nunca tiveram não estão nem reconhecendo o que que é essa crise de ansiedade, né? A gente tá perguntando essa falta de ar, essa angústia, sentimento ruim. Exatamente. E aí eu tive uma crise alérgica e eu achei que era um sintoma, só que na verdade eu vim me tocar depois quando eu peguei no violão do meu avô que estava cheio de poeira. Ou seja, não tinha nada a ver com a Covid, nem nada, então Às eu vezes fiquei pode ser só bastante uma aliviada. rinite. Foi só rinite, graças a Deus. acontece muito nesse período, né? Como a gente não sabe muito o que está acontecendo, e por conta de todas as notícias, né, que nós vemos na televisão ou pela internet, a gente sabe como a doença pode evoluir rápido, né? E como ela pode evoluir para esse lado triste. Então, a qualquer mínimo sintoma que a gente já começa a ter, a gente já vai pensando logo, será que eu tenho que ir ao hospital? Será que né, é a doença pelo novo coronavírus? Então, acredito que toda essa incerteza gere a ansiedade, gere a outros sintomas, né, psicológicos, Sim. digamos assim. Com E certeza. E muita gente tá até tendo mais sintomas, ou até outras doenças que nem tinha, ou que apareceram. Às vezes até não conhece que isso pode ser um sintoma mental, alguma dificuldade psicológica. A gente tá vendo muita gente na família, amigos, colegas, pessoas que aparentemente ou tinha sintomas e não externava, ou pessoas que já uhum. tinham e aumentaram o tipo de sintomas, né, para esses psicológicos. E queria até E Oi, pode falar, pode falar. Alfredo? Eu queria, Bárbara, perguntar um pouco sobre qual que é o seu trabalho, né, no CAPS, que você falou que está já há 7 anos, né, como farmacêutica do CAPS. Queria só que você explicasse um pouco melhor o que é que você faz, como que funciona o seu trabalho lá, só para a gente entender melhor a sua profissão também lá dentro. Sim. Eu trabalho, a minha função lá no CAPS é justamente trabalhar com pessoas que fazem uso abusivo de substâncias lícitas, que é o álcool, que é considerado substâncias lícitas, e substâncias Uhum, ilícitas, né? Pessoas que fazem uso abusivo de drogas de modo geral. Então, o papel do CAPS é fornecer um suporte para que essas pessoas que reconhecem que tal uso abusivo está fazendo mal, está causando alguns efeitos deletérios, e elas buscam a nossa ajuda para que a gente possa auxiliar. Qual é o papel do farmacêutico nessa parte, né, da saúde mental e especificamente uhum, na dependência química? Não apenas de dispensar a medicação, mas de explicar para o paciente, que é um papel fundamental do farmacêutico, né, de explicar para o paciente o que é que ele está utilizando, qual é a indicação terapêutica daquela medicação. Então, meu papel é uhum. também na parte assistencial, né? O Alfredo sabe como funciona a parte assistencial, que a gente recebe as medicações, os materiais médicos hospitalares, até a distribuição da medicação
e que o nosso papel como farmacêutico não se resume só ali na entrega, mas também em outro contexto. A gente também está muito na questão da escuta, que é o chamado acolhimento, né? Esse Sim. acolhimento, ele não se estende apenas a um profissional específico, mas ele vai desde da pessoa que é responsável pela limpeza até o coordenador do CAPS. Então, no próprio momento que você escuta o paciente, a demanda dele, você está ali oferecendo um suporte para ele. Então, tem muitos casos de pessoas que são polimedicadas, que, enfim, passaram anos de suas vidas usando substâncias pelas quais causaram um efeito deletério, a ponto de elas desenvolverem algum transtorno, porque assim a síndrome psicótica ela é uma manifestação, né? Na verdade, não se trata da doença em si, mas é a manifestação da determinada patologia, entendeu? Então, é basicamente isso a minha função como farmacêutica do CAPS, e não só do CAPS AD, mas também os farmacêuticos dos CAPS gerais, que também fornecem esse mesmo suporte. Entendi. A Mariana estava até perguntando se no CAPS AD, por ser álcool e drogas, se aparecem crianças e adolescentes também. Eu estava até falando para ela, não, acho que provavelmente adultos, mas eu nem sei dizer. Que Assim, aparecem também crianças e eu pergunto. adolescentes? Fala. Porque hoje em dia a gente sabe que o consumo, infelizmente, né, o consumo de álcool ele não é limitado a adultos, né, maiores de Sim. 18 anos, e também o uso de drogas ilícitas, infelizmente, também não é. Então eu realmente tive essa dúvida mesmo, não sei se é só para adulto, se envolve também adolescentes ou crianças. Assim, tem crianças, assim, adolescentes, crianças que estão no grau vulnerável e elas estão numa situação extremamente, assim, numa situação deplorável para a condição dela, para a idade dela. Crianças que foram abandonadas, crianças que foram abusadas e tal. Lá no CAPS a gente oferece esse suporte e atualmente a gestão atual, ela construiu a unidade de acolhimento que fica do lado do CAPS, onde ela vai acolher essas crianças, né, para poder oferecer esse suporte. De lá elas recebem tanto tratamento com o psiquiatra, com os psicólogos, quanto o tratamento medicamentoso também, né, que eles também recebem a medicação. Para isso, alguns que têm familiares, os familiares, eles vão com a criança, porque a criança, por si, ela não vai lá na medicação para receber, porque ela não tem a responsabilidade para isso. Então, o responsável vai junto com a criança para poder receber com ela. E quem está com ela acompanhando na unidade de acolhimento ou na SOPAI, né, eu recomendo vocês conhecer um pouco a SOPAI também, que acolhe crianças e adolescentes nessa situação, principalmente situação de rua, e eles oferecem suporte. Então, lá no CAPS AD, eles é mais o público adulto, mas também atendemos o público infantil, mas esse público infantil, eles só vão buscar atendimento dessa forma, eles não ficam internados, porque lá na parte adulta tem a parte da internação, que lá é 24 horas, né, funciona para, misto, então tem X leito para homens e X leito para as mulheres, e as crianças, elas não ficam internadas no CAPS AD, tem locais específicos para ela ficar, por exemplo, a unidade de acolhimento, que é do lado. Entendi. Desculpa, Alfredo, eu tenho uma pergunta, que era assim, se nesse período, né, nesses 3 meses, de fevereiro até agora, mais ou menos, se você percebeu algum aumento por exemplo, de dispensação de medicamentos relacionados à síndrome do pânico, ou relacionados à crise de ansiedade que as pessoas vêm tendo mais, ou se não foi perceptível alguma mudança. Eu queria até perguntar como é que tá o funcionamento do CAPS. Tá funcionando normal? Como é que foi agora na quarentena? Como é que vocês se viraram? Deu certo? Assim, a demanda, eu não vou negar para vocês, a demanda aumentou e ela tende a aumentar cada vez mais. A procura pelo serviço de saúde mental tende a aumentar, porque com essa vem a questão
de algumas pessoas terem uma recaída, porque é um ciclo, né? A dependência química é um ciclo. Então, a pessoa vai fazer um tratamento e tal, e tem aquelas pessoas que, por exemplo, vou citar o caso geral, também teve suas demandas aumentadas justamente por conta da ansiedade, da síndrome do pânico, que foi acentuada e foi revista as medicações, foram revistas as medicações, e está tendo uma procura bastante pela psicoterapia, né? O papel do psicólogo nesse momento é fundamental, né? Nessas horas. Então, assim, a demanda diminuiu nos grupos, porque lá no CAPS existem os grupos de redução de danos, grupos de terapia e cognição, né? Tem vários grupos, mas eles estão fechados justamente por conta da aglomeração. Então, no momento, está funcionando. O paciente vai lá, pegar a sua receita, vai lá no médico, consulta, vai expor sua demanda, depois ele vai na farmácia, busca suas medicações. Alguns tiveram doses aumentadas, né, e outras tiveram doses em manutenção, mas a procura pela saúde mental está sendo cada vez mais crescente, principalmente nos ADs, onde as pessoas elas buscam refúgio em alguma coisa. Lá tem até essa parte também de recreação, até para diálogos, para conversa, roda de interação entre pessoas no CAPS. Tem alguma coisa do tipo? Tem sim, tem roda de conversa sim, mas no momento não por conta do isolamento, né? Para evitar a contaminação e tudo, para evitar a aglomeração. Mas se não fosse a questão da pandemia, estava funcionando perfeitamente a questão da redução de danos, que é um grupo de roda de conversa, inclusive até participei, já dialoguei com o pessoal. O grupo de redução de danos, ele abrange vários assuntos, né? Então, a gente deixa um espaço para os pacientes falarem. É eles que dominam o assunto, a gente vai conduzindo e tudo mais. Mas existe, mas é porque no momento não tem. Talvez essa eles roda de estejam até diálogo. sentindo essa falta, talvez. A gente pode até Isso. pensar nesse caso, que eles talvez a dó esteja aumentando a procura, até pela falta que eles estão sentindo dessa interação interpessoal, já que às vezes o refúgio de adolescentes e de adultos, né, que às vezes não acham em casa, tipo de conversa, de interação de pessoas que se preocupam com a saúde deles, a saúde mental, pode ser até um refúgio deles que eles estavam precisando. Eu não sei se existe algum programa por internet, às vezes a pessoa não tem nem internet para conseguir debater conseguir auxílio. Eu não sei se existe pelo SUS algum tipo de programa desse tipo. E talvez vai surgir daqui. A gente está falando hoje no dia 21 de junho. Talvez daqui a um mês surja. Eu esteja falando aqui que não existe ainda, mas pode ser que surja. Que o SUS pense nessa parte de saúde mental, que seria bem interessante, porque tem muito paciente que não está sendo praticamente. Não está conseguindo ter essa interação. Eu sei que muitas vezes eles gostam bastante de ir, até porque é um tipo de refúgio, que às vezes em casa é o motivo da alteração da saúde mental da pessoa, e às vezes ele está buscando essa procura pelo profissional de saúde, pelo farmacêutico, pelo médico, pelos enfermeiros. No CAPS, justamente pela essa interação que ele consegue melhor. Oi. Inclusive, meninos, uma novidade que eu esqueci de mencionar para vocês. Lá no CAPS, eles estão fornecendo um serviço online com os psicólogos. Então, é agendado o psicólogo por horário X. Legal. Alguns pacientes têm internet, então eles conseguem interagir com o psicólogo via Skype, enfim, por vídeo, né? Graças a Deus que tem essa ferramenta, né? Isso. A gente se preocupa até também com quem não tem internet. Que como a gente pensa também muito das pessoas de escola pública que não conseguem ter aula, que às vezes não conseguem internet, não conseguem um celular, a gente se preocupa muitas vezes com essas pessoas que não têm acesso a uma internet, porque às vezes não conseguem nem um celular, um chip. A gente até espera que prefeituras, governos, eles pensem de algum jeito. Algumas prefeituras estão distribuindo chip, mas muitas vezes a pessoa não consegue nem um celular. É uma coisa. Às vezes a pessoa nem sabe, né, que o chip está sendo distribuído, às vezes não chega até ela, e aí acaba que esse serviço fica perdido. É verdade. Certeza. E nesses dias, como é que está sendo o funcionamento do CAPS? Está tudo normal? Ele funciona. Só que agora está mudando o rigor, está tendo álcool gel.
como é que mudou a rotina lá no CAPS? Demais. Mudou bastante Tem fila na e a gente parte está. de recepção? Como é que é? Como é que tá sendo? Porque eu sei que era bem lotado antes, bem lotado. Alguns CAPS, A gente está principalmente os gerais, né? Que os gerais são aqueles que abrangem uma parte da regional bem maior. Isso. A gente está no prédio oficial, a gente está que antes a gente estava nos prédios alugados, agora a gente foi inaugurado o campus agora recente, né, em dezembro. Uhum. Então, a gente está no prédio oficial, ali na Cidade 2000, e como é que está funcionando a questão das filas, né? Foi demarcado o distanciamento. Então, tipo Legal. como se fosse, vou dar um exemplo, umas cadeirinhas, o paciente fica sentado, né, na sombra, então as cadeirinhas, então tem um espaço para eles não ficarem muito juntos, né, que é aquela fila, e quando chegar a vez deles, eles ficam numa sala, no meio da recepção, né, ali no meio, que é delimitado também espaço, e aí o médico atende geralmente de portas abertas para que não fique um ambiente completamente fechado, né? Uhum. Então, foi delimitado esse espaço para cada situação. O paciente que está esperando fica ali naquela parte do corredor, respeitando o limite, né, e tal. E também é aplicado para o paciente que está ali. E na medicação também. Lá, a janela lá da farmácia de vidro, eu não tenho contato direto também, Estão de usando máscara, distanciamento, né? face shield. Isso. A gente usa máscara, álcool gel, lá não falta álcool gel, lá tem álcool gel, máscara, todos os materiais que a gente precisa, todos os suprimentos, graças a Deus estão, Graças a Deus mesmo. Que bom. estão suprimidos, Eu estão bem tava... abastecidos. Ah, que bom. Eu tava pensando aqui, Bárbara, também sou farmacêutica, né? E aí eu tava pensando sobre a questão, não querendo falar muito técnico, né? Mas a questão da dispensação, eu imagino que tenha tido uma demanda maior por determinados tipos de medicamentos, né, nesse período. Talvez por algum crise de ansiedade, ou talvez por algumas outras patologias. E aí, assim, eu queria saber se deu tempo, né, de abastecer o CAPS, porque eu já estagiei, né, na época ainda de faculdade, em algum muito que tinha. Eu fiquei me perguntando assim, poxa, foi uma mudança tão brusca, né? Porque ninguém estava esperando. Estava esperando que talvez medicamento X, Mariana, é porque curação com relação a isso. deu uma travada aqui, eu tive Central. que pausar, tu pode repetir só rapidinho uma coisa? É porque tava travando aqui. Tá. Travou desde o começo da pergunta? Pronto, já voltei a gravar. Ah, tá. Eu estava comentando sobre a demanda de determinados medicamentos, né? Por exemplo, medicamentos para ansiedade ou para depressão, que também é uma patologia que pode ter aumentado durante esse período devido ao isolamento social. Então, a dúvida era como que vocês conseguiram, né, se adequar a esse momento, se foi necessário fazer alguma adequação com relação aos medicamentos. Graças a Deus, e também a uma equipe, né, porque a gente funciona com uma equipe muito bacana, desde a central de abastecimento até as unidades básicas de saúde, tanto os postos quanto os CAPs. Então, na central, eles trabalham arduamente para que não deixe faltar nas unidades. Então, a gente se programa para que não haja essa falta, né? Então, por exemplo, lá no Campus AD não falta medicação de jeito nenhum, assim como nos postos, né? E teve uma melhora muito grande, assim, foi uma coisa absurdamente bacana. Então, graças a Deus, a gente está bem abastecidos e essas medicações que eles mais precisam, graças a Deus, de acordo com a cota padrão que a gente estabelece, se você quiser depois eu explico o que significa essa cota padrão. E o pedido extra, porque quando está perto de acabar a medicação, a gente, por exemplo, no meu caso, né, no meu caso particular, porque os outros farmacêuticos fazem a mesma coisa. Nas unidades, o Alfredo sabe como é que funciona. Pode A gente até lida falar com rapidinho bastante pra coisa. ela, pra explicar até pra quem, Pode falar, quem tá sim. vendo o vídeo, se quiser dar uma... Como é que funciona essa parte do pedido? Pode falar.
E aí a gente faz assim, o pedido extra. Olha, eu preciso de um reforço de medicamento X, porque está acabando. Então, em menos de 24 horas, já chega o motoqueiro já chega com um pedido extra. Então, realmente não tem falta dessas medicações. E até a parte do Graças pedido a é Deus. feita de acordo com o histórico, né, da unidade. Vocês veem o histórico, como que está sendo. E talvez, provavelmente, o histórico vai ser aumentado e o consumo o pedido vai ter que ser maior, né? Se eu não me engano, é o histórico, aí pega mais ou menos a média de 3 meses e dá uma porcentagem de margem. Se eu não me engano, 10 a 15% a mais. Aí você consegue garantir por um tempo. E até ter uma certeza que às vezes quando aumenta a demanda, você pega a média, mas bota uma margem de segurança. Justamente para você não ter uma falta daquele Entendi. medicamento. E aí eu fico bem feliz de saber que não tá faltando medicamento nenhum, que é Não. bem É, alegre Graças a Deus. é sempre saber uma disso. notícia muito boa de saber. Com certeza. Os pacientes eles estão sendo bem assistidos. Né? E, Eles estão sendo bem assistidos. e os pacientes estão conseguindo, muitos todos. A quantidade de pacientes tá aumentando, tá indo gente diferente de outros CAPs, tá indo de outras unidades. Às vezes o idoso tá deixando de ir, como é que tá sendo? Tá indo também os familiares no lugar dele para evitar que o idoso vá, a pessoa de risco. Sim, pessoas que têm alguma comorbidade, né, eles estão mandando alguns pacientes, algum familiar ou um vizinho buscar por eles, né? Porque alguns idosos, eles não têm família, né? Você está aqui dizendo, às vezes ele tem um vizinho que considera mais família como família de sangue. Então eles pedem para uma pessoa de confiança ir lá no CAPS, pegar por ele e tal. E os pacientes ou os acompanhantes deles sempre vão de máscara. Eles respeitam essa questão das máscaras, eles sempre estão acompanhados com álcool e gel, que eles conseguem em outros locais, né? E a máscara deles também. Então, eles sempre vão paramentados também. Eles também estão tendo cuidado com eles e com as pessoas que eles estão cuidando. Fico feliz. A frequência de visita aumentou durante essa pandemia? De visita, como assim? De visita de consulta, né? Porque lá no CAPS, lá no CAPS existem consultas porque, por exemplo, o paciente chega, ele é consultado com o médico, e aí logo em seguida, não sei, ele pode ser internado, né? Que você falou, que ele pode ficar internado, dependendo do caso. Sim. Ou então ele vai para pega o medicamento. Então, assim, nesse período teve um aumento de visitas. O Alfredo até perguntou se novas pessoas foram, talvez pessoas que tenham tido surtos ou algo parecido, ou não, ficou com a frequência normal que era antes? Teve algumas situações que realmente foi preciso a consulta mesmo, né? Teve alguns casos, enfim, não foi, foi um pouco recente e que realmente precisou ele ser acolhido naquela hora, naquele momento. Então, assim, pacientes novos, no momento essa questão está sendo bem delicada, a não ser que seja um caso excepcional, né? Mas, no geral, se não fosse a pandemia, se houver a necessidade de pacientes novos que nunca frequentaram um CAPS, aí eles passam pela avaliação inicial, e dessa avaliação inicial é feito... Ele vai falar toda a demanda dele e vai ver se ele faz perfil de AD ou não, porque tem uns que não faz perfil de AD, ele faz perfil marca geral. E tem uns que não faz perfil de CAP de jeito nenhum, marca da saúde básica, né? Então é a partir da acolhimento que é feito essa triagem. Aí, nesse caso, ele acaba sendo encaminhado ou para um CAPS geral, ou tem um outro tipo de encaminhamento? Ele acaba sendo encaminhado para um CAPS geral ou para o posto de saúde, no caso. Entendi. E a parte de medicamento, você tá vendo algum tipo de medicamento que tá sendo mais... tá acelerando demais a dispensação? Que tá saindo bastante? Algum que normalmente saía uma quantidade e agora você tá olhando, meu Deus, eu tenho que fazer um pedido extra agora, meu Deus. Aí semana que vem, já tem que fazer outro pedido extra. Tem algum tipo de medicamento que você tá vendo isso? Porque às vezes, quando tem esse tipo de surto, tem algum tipo de medicamento, às vezes diazepam ou clonazepam, algum tipo de medicamento é dispensado explosivamente. Você tá vendo algum tipo desse medicamento que tá sendo...
Sim, desde aquela época foi aumentado o elenco porque todo ano é feito Uhum. a, como é que se diz, a avaliação dos elencos para ser incluídos ou não. Os medicamentos Então, do padrão, aumentou né? o elenco do padrão. Então, foram aumentados alguns itens pelos quais os médicos estão prescrevendo mais, porque está vendo mais resultados, e eles conseguem com muito mais frequência. Uhum. E, e tem outros que eu também achei que não ia sair com tanta frequência como eu imaginava. Por exemplo, os antidepressivos eu já imaginava que ia sair bastante, né? Os Uhum. antidepressivos e os ansiolíticos. A cada dia já estava aumentando Uhum. mais e mais, né? Os antidepressivos. Mais e mais. Muita E gente já, estava usando, até sem recomendação, mais e mais. E agora, nessa época, imagino que. exatamente, e está saindo muito medicamentos utilizados para transtornos de humor também, que é uma coisa que que não saía com tanta frequência assim, que passou a sair Uhum. com mais frequência, né? Entendo, Foi eu mesmo. imagino. Transtorno de humor, Isso. Algumas eu medicações, não. Sim, sim, pode sim. falar, Mara. Não, é que assim, eu não. Durante a pesquisa, né, que eu fiz, assim, antes da nossa conversa de hoje, eu vi mais focado, assim, em ansiedade, depressão, e aí eu não tinha visto tanto de transtorno de humor. Mas fiquei surpresa com essa notícia. Não imaginei né, que tivesse tido esse aumento. Talvez não só pela pandemia, né? Talvez de uma forma geral, né, tenha tido esse aumento. E hoje eu vi Os até uma pesquisa que antipsicóticos, saiu que até o número de divórcios aumentaram, né? Talvez por algum desses problemas que a gente está debatendo hoje. Que os divórcios Pode ser. dispararam. com certeza, deve ser, viu? Você ia falar, Bárbara? Pode falar. E vocês falando da taxa de medicamentos, né? Uhum, Os antipsicóticos, os medicamentos dados para a esquizofrenia também tiveram uma margem maior, né? Assim, tiveram um aumento considerável. Mas não tanto quanto esses três itens que eu citei agora, né? Para transtorno bipolar, uhum, Uhum. para ansiedade e para depressão. Legal. entendi. Legal. Eu tinha uma pergunta, mas era. Agora, né, já que você tocou no assunto da esquizofrenia, eu tinha uma pergunta, talvez seja até uma pergunta bem específica, mas com relação à síndrome, né, síndrome psicótica que envolve a doença da esquizofrenia. Por favor, me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada. Não, tudo É, bem. a dúvida que eu tinha era se a, esses surtos, né, surtos psicóticos, se eles acontecem por algum fator interno da pessoa ou se ele pode estar ligado a algum fator externo, como uma pandemia, ou se não tem nenhuma relação. Pode estar ligado a fatores externos. Inclusive, era isso que eu ia falar para vocês, que a síndrome psicótica, como eu tinha falado, ela é uma manifestação, mas ela não Uhum, está ligada somente à questão da esquizofrenia, né, com uma presença de delírios, e uhum, alucinações e tudo mais. Mas ela está ligada a outros fatores também, fatores externos, né, que pode desencadear, sim, uma síndrome psicótica perfeitamente. Por exemplo, a, a idade, os dois extremos, que são as partes mais afetadas, principalmente a adolescência e idosos, por exemplo, eles uhum, têm manifestações psicóticas, né? Tem sintomas psicóticos, como agressividade por conta de algum fator estressante, o estresse uhum, pode desencadear, entendeu? Uhum. Tem patologias específicas que podem desencadear, que não só a esquizofrenia, mas também outras patologias estão associadas a isso, né? Como o transtorno de humor também, certo? As doenças de base específica. Mas uhum, se a pessoa ela está sobre um estresse, né, um estresse muito grande, ela passou por um trauma muito grande ali, né? No meio dessa pandemia, ela acentuou. Se a pessoa ela já tinha uma tendência a desenvolver, com uhum, essa pandemia, por exemplo, com esse enclausuramento, com esse isolamento, potencializou cada vez mais nesse sentido. uhum, E até entendi. essa falta de certeza, né, no futuro. O que que a gente vai ter no futuro? Essa total falta de certeza
E ninguém sabe se vai ter vacina, se vai ter medicamento, o que vai ser do nosso futuro, né? Se vai abrir a economia, se vai fechar, se é para usar máscara, se não é para E, usar máscara. E todo dia muda uma coisa. E no dia pode usar um medicamento, no outro dia proíbe o medicamento. É uma incerteza tão grande que até quem nunca teve nenhum problema mental tá começando a desenvolver justamente por ter essa incerteza. Porque antes a gente tinha um mundo praticamente meio que previsível. A gente sabia mais ou menos que Uhum. tipos de doença, como prevenir doenças, outras doenças, a gente tinha, a maioria das doenças a gente tinha um tratamento, as que não tinham tratamento a gente sabia como uhum, prevenir. Essa é uma doença totalmente nova, que a gente não sabe o que pode acontecer, se ano que vem vai voltar, se ano que vem a gente já vai ter a vacina, se a gente tem vacina hoje. E todas essas incertezas, esse mundo de incerteza, gera na gente várias ansiedades, várias coisas diferentes. Muitas vezes não é nem um transtorno mental, às vezes é só uma angústia mesmo, porque muitas pessoas são, por e exemplo, os perfeccionistas e acabam tendo que prever o futuro e não tem como prever o futuro agora. Tá sendo bem não difícil para tem, quase todo mundo. E até para quem tá exato, ouvindo a gente queria ter falar isso, que é que tanto eu, quanto provavelmente a Mariana, quanto a Bárbara, a gente também tá com essa preocupação, tem essa angústia de saber o que vai acontecer no futuro, a gente não Claro. sabe o que vai acontecer. E muitas vezes isso não é uma questão de tratamento psicológico. Muitas vezes um exercício, a melhora do exercício, a alimentação, com certeza a alimentação de muita gente tá bem desregulada, a minha tá bastante desregulada. Desregulada. Uma alimentação já melhora bastante, até o humor, o exercício, você começar a exercitar mais em casa. É ruim, eu sim, sei como é ruim tentar se exercitar em casa, principalmente aqui em Fortaleza, do calor, exercitar em casa é ruim. Deixar de comer chocolate, deixar de comer outras coisas, ainda mais agora. Mas tudo isso, essa mudança não medicamentosa ajuda bastante nessa parte também da melhora do humor. Ler livros, evitar ver tanta exato, notícia, porque a gente está sendo bombardeado por notícia. Bombardeado toda hora. Eu tenho certeza que muitas pessoas passam o dia vendo notícia, porque muita gente está tendo que ficar em casa. Passa o dia vendo notícia e aquele bombardeamento de notícias, muitas vezes, causa um mal que você se sente mal o dia todo, justamente por ver aquilo que a maioria das notícias que a gente vê, porque o que dá mais ibope é a notícia ruim. Não vai ter tanto notícia positiva. Vai ter notícia positiva, mas notícias ruins também vão afetar mais o nosso psicológico. É claro que tem que ter a notícia, tem que divulgar. Mas se você passar o dia vendo e, notícia ruim, e é bastante tóxico, né? Você Isso. ouvir notícias sim, direto, a gente acaba absorvendo aquilo, né? E a melhor estratégia é ver séries, como a Freire disse, ler livros, aprender um idioma novo, isso. Isso. um instrumento novo, enfim. Vai aprendendo os instrumentos e as A coisas Bárbara começam mesmo, a. ela é uma música também, né? Também toca instrumentos. Ai, que legal, Bárbara. Mais ou menos. Ah, mas é muito bom você ter algo para se distrair, né, distrair dessa realidade. Eu falo que, assim, eu tenho um acompanhamento, né, de psicólogo, então, para mim, é uma válvula de escape. Poder Sim, conversar, poder conta, porque às vezes é um ambiente muito seguro, né, que você fala com o seu terapeuta. Então, você pode colocar para ele todos os seus pensamentos, colocar como você está enxergando o mundo. Então, é claro que existe a parte de fazer exercício, de se alimentar melhor, de aprender coisas novas, de ocupar a mente, mas eu também gosto muito de falar dessa parte da terapia, né? Porque é um relato, né? Que eu vi sim. melhora, né, em mim. Então, para todo mundo, eu também acabo dizendo façam, porque é muito bom. Todo mundo que puder fazer, faça, porque vale muito a pena. Não só nesse período de pandemia, né? De uma forma geral também. Não Isso. só voltada a esse Como a período. Mariana mesmo falou, tem muita gente que acha que quem vai para psicólogo é só quem tá doido, quem vai para psiquiatra. Não. Todo mundo precisa, na verdade, ir. Não. Tem até um filósofo que diz que todo mundo precisa do psicólogo. Porque todo... Não é coisa de doido. Se você não estiver se Não, sentindo de jeito bem, nenhum. tente conversar com alguém, tente ir ao psicólogo, ao psiquiatra, Sim, conversar com alguém. Porque você vai ter uma interação melhor, vai ter conseguir entender melhor aquele seu sentimento ruim que você está sentindo, aquela angústia, aquilo que você está sentindo nessa pandemia. E como eu falei agora, não precisa só. Muita gente chega, às vezes, numa consulta e quer só um medicamento, simplesmente esses medicamentos que tem nos CAPs são medicamentos controlados. Muita gente vai aos CAPs para uma consulta só para,
só passa minha receita, porque a receita tem validade. Ah, só passa minha receita e pronto. E muitas vezes essas pessoas poderiam não estar nem precisando do medicamento. Poderiam estar fazendo, por exemplo, Perfeitamente. aprendendo um instrumento novo, um instrumento musical, aprendendo uma língua nova, aprendendo curso. Tem muitos locais que estão divulgando cursos gratuitos e você poderia ter uma interação até com outras pessoas. Tem muito site com interações de pessoas. Como eu falei também, essa parte de exercício, você pode aprender um exercício novo em casa, aprender, tem muitos exercícios online gratuitos e até também aplicativos que são mais baratos para você ter exercícios mais baratos e alimentação e Sim. também como a Mariana falou dessa parte toda. E a gente não quer só a parte farmacológica, a gente quer também, e muitas vezes a maioria, pode ser até que seja a maioria, que não precisa nem do tratamento farmacológico, e muitas vezes o tratamento farmacológico causa uma dependência. E muitas vezes Exato. essa dependência vai só aumentando a dosagem, aumentando, aumentando, já que você não está tratando o que está causando aquilo, está tratando só os sintomas. Muito bem colocado, Alfredo. Você falou assim, perfeitamente. Você falou justamente a nossa língua, que a gente fala constantemente para os pacientes da saúde mental. A medicação, ela só faz isso, ó. Ela faz com que você consiga, faz com que seu cérebro se organize melhor. Mas não significa dizer que vai na raiz do problema, como bem o Alfredo falou. É necessário um acompanhamento com um psicólogo, por exemplo, para poder ir na raiz do problema. Eu posso citar o exemplo de uma Pode? situação? Claro, claro. Chegou uma senhora uma vez, acho que estava com uns 2 anos mais ou menos, 2018, foi 2018, ela estava muito ansiosa e queria aquela medicação X para correr que é aquela receita azul. Pois bem, a gente descobriu, depois de muita conversa com ela, que ela estava sofrendo um relacionamento abusivo. E desse relacionamento abusivo, ela não estava tratando relacionamento abusivo, ela achava que estava feliz naquela situação que ela vivia. Tinha filhos, estava cheia de dívida, morava de aluguel, sofria muita violência doméstica e tal. Então, ela procurava o serviço justamente porque ela achava que aquele determinado benzodiazepínico ia resolver a situação dela. Usava Quando, às na vezes para verdade, dormir, né? Simplesmente para um ansiolítico, para dormir. isso para Tentar anestesiar um problema esquecer. que está ali existente, que ela poderia tomar medicação, Uhum. a gente falava para ela, mas o problema dela, principal, nunca ia ser resolvido, né? Então, foi uma construção até que ela tomou ciência de que realmente ela precisava de outras formas para poder sair daquela situação, né? Quem sabe os malefícios no futuro que o benzodiazepínico pode fazer. Legal, fico muito feliz de ver isso, que vocês não trataram só, e muitas vezes, até antigamente, só se jogava o medicamento. Ah, vamos tratar e pronto, a gente se livra do paciente. Vocês estão tratando coisa com uma forma humana, uma coisa que o SUS tem bastante aqui, que eu fico muito feliz com o SUS aqui do Brasil, que a gente tem que valorizar bastante o nosso SUS, que é essa parte de humanização, de ver a pessoa não só como um número, e justamente tratar essa parte. Fico muito feliz nesse caso que você citou. Com certeza a vida dessa pessoa mudou e com certeza ela vai multiplicar isso. Ela vai ver outras pessoas, uma vizinha, uma amiga que também esteja passando por alguma coisa do tipo. Ela vai ter aquela ciência de não tratar só os sintomas que ela está sentindo. Até mesmo muitas vezes pessoas que também estão com depressão ou com outras coisas. Outros transtornos mentais. A gente tem que ver que depressão não é besteira. E principalmente agora na pandemia, como eu falei, pela incerteza, pode estar explodindo o número de casos, a ansiedade também explodindo o número de casos. E muita gente só vai lá, quer a receita, uma receitinha de controlado, receber no CAPS ou comprar na farmácia comercial e ir para casa, tratar aquilo e tomar e nunca vou conversar. Eu não preciso conversar com ninguém, eu me viro. Mas não, a gente tem que tratar também essa parte mental, tanto no diálogo com o psiquiatra, com o psicólogo também, quanto em rodas de conversas, com certeza. Bastante importante nessa parte de interação com outras pessoas. Sei que tá sendo bem difícil a interação com outras pessoas agora na quarentena. E até mesmo pelo medo também, depois que a gente sair da quarentena, principalmente agora no Ceará a gente tá saindo aos poucos. E quando a gente sair, a interação vai ser bem. A gente já tava num mundo muito mecânico, muito robô.
E agora, quando a gente sair, a gente Sim. vai ter mais medo mesmo. Eu já tava conversando até com a Mariana que eu tenho muito medo de ir no shopping. Pode abrir, pode acabar. Mas É, eu gostava muito de ir no final de semana no shopping. Mas hoje em dia eu tenho bastante É, medo. Até no supermercado eu vou porque precisa, mas no shopping eu não tenho confiança de ir no shopping. E essa interação de eu também, pessoas com outras Alfredo. pessoas com certeza vai mudar bastante. E como a Mariana até Eu uma vez também. me falou, que a gente brasileiro tem esse calor humano, esse tinha bastante esse calor humano, talvez a era gente isso que fica eu até queria mais comentar frio. agora. A gente está se cumprimentando assim, com o cotovelo. Só no cotovelo, agora virou um aperto de É, mão de vários locais. é E quando muito a pessoa dá um difícil. espirro, né? Pode falar, Mariana. Não, eu ia comentar que pela nossa cultura, né? A cultura brasileira é uma cultura muito mais de demonstrar muito mais afeto do que culturas de países europeus, por exemplo. Então, para a gente é muito difícil se adaptar, se adaptar a essa nova realidade de não estar encontrando com os amigos, de não poder dar um abraço Uhum. e encontrar com eu, né, por exemplo, encontrar com as minhas amigas e não poder abraçar. Então, e assim, eu vejo que isso também já leva para um lado de mais ansiedade, né? Que é a incerteza, que é por que que eu não posso chegar e abraçar uma amiga minha de infância e tá lá vendo e não poder abraçar. Então, tudo isso também é algo que tem que ser trabalhado, né, no pós-pandemia, que são, Exatamente. talvez sejam características que vão começar a surgir que a gente também ainda não, talvez não tenha atentado, né? Mas que talvez tenha um número crescente num futuro próximo. Exatamente, Mariana. Eu queria só fazer um relato. Eu estou em casa, né? Estou trabalhando de casa, então as minhas saídas estão limitadas ao supermercado, basicamente isso. E na semana passada eu precisei resolver um problema e precisei sair de casa e ir até um estabelecimento. E quando eu cheguei lá, já fiquei com medo de sair de casa, mas fui porque precisava ir. E quando eu cheguei, que eu entrei na sala, eram eu e mais duas pessoas e as duas pessoas sem máscara. E assim, quando você abre a porta e você se depara com aquela situação, eu particularmente passei uns 5 segundos assim na porta pensando, o que é que eu faço? Porque não é tão efetivo só eu de máscara, né? É mais Exato. efetivo todo mundo estar de máscara. E aí eu fiquei, sabe quando bate aquele pequeno ataque de pânico que você não sabe, não tem o que fazer porque eu tinha que entrar, não tinha para onde correr. Então eu cheguei em casa, não falei com ninguém, cheguei em casa, me troquei toda, coloquei tudo dentro de um saco para lavar. Então assim, né? Esse isolamento social ele causa muito isso, esse pensamento, né, de higiene, de não posso tocar em nada, e a gente vai precisar se adaptar novamente, né, a ter esse contato humano. Se é que volta como era antes, eu já também não vou entrar nesse mérito, mas vai precisar se readaptar. É verdade. Eu É até também verdade, Mariana. tive Vai ser algo do uma. tipo, alguém bem parecido. Quando eu fui andar com meu cachorro, por exemplo, essa semana, toda vez que eu vejo uma sombra de alguém ou sinal de alguém, eu já dou a volta no condomínio, porque eu morro de medo. E todo dia você tem que descer com o cachorro fazer xixi e cocô. Quando eu vejo a sombra de alguém, eu dou a meia volta e tudo. A pessoa acha que talvez eu esteja com medo da pessoa, sei lá, achando que vai me assaltar dentro do condomínio, mas eu dou meia volta, eu morro de medo, porque eu não sei de onde que aquela pessoa teve, onde que tá. Essa interação social vai ser, eu acho, Exatamente. bem diferente depois que a gente passar toda a quarentena, né? Porque pandemia a gente não sabe quando que vai passar. Desculpa, eu te cortei um pouco, Bárbara. No meu caso, quando eu estou dirigindo na volta, por exemplo, quando eu estou voltando para casa, eu uso a minha máscara, mas quando eu vejo Uhum. umas pessoas sem máscara andando ali como se fosse. Sabe ali a Washington Soares, ali atrás de Guatemi, Sim, que tem um espaço onde a sim, turma corre? Então, vejo a sim. galera sem máscara, aí a minha reação é essa, ó. Aquele olhar, né, que você mata com o olhar. Assim, ó, tá de puxar as Olha, orelhas, dá aquela sensação assim, né? Enquanto tô me cuidando e tal, tu tá aí, cara, não sei o que, estão na Jogando família e tal, não jatos sei o e que, eu jatos, né? A pessoa não sabe que ficam horas jato, e jato, horas. A pessoa tá sem máscara e tá correndo fazendo exercício, aquele jato de
De aerossol que a pessoa solta quando respira, fica várias horas, não é uma coisa rápida. Se ele tiver contaminado, se já tiver liberando o vírus, tá contaminando outra pessoa que tá passando ali horas depois. Uma pessoa que até mesmo passou de carro com o vidro aberto pode ser contaminada com uma pessoa que tá andando ali. Eu já tentei correr de máscara, Com não certeza. consegui. Não sei se vão inventar máscaras para correr. Eu me senti sufocado, parecia que alguém tava tampando minha boca. Não sei como é que eu gostava bastante de correr, mas hoje eu coloco a máscara, eu sinto sufocada. Aí eu tô tentando fazer mais exercício em casa. Quando eu vou caminhar, eu tento pelo menos dar aquela passo de maratonista, que ele passa aquela marcha rápida. Porque na corrida tá muito difícil de correr, porque você fica parecendo que você tá sufocado. Uhum. Porque a máscara vai Ah, é ficando horrível. úmida. É bem difícil. E as pessoas não estão se cuidando É, tanto. Tem gente que tá correndo sem máscara, simplesmente tira a máscara, mas aí contamina outra pessoa. Ela não tá nem aí pra ela, mas aí a outra pessoa, ela vai e contamina outra pessoa. É uma cultura bem diferente que a gente tem aqui. Em outros exatamente. países, se você tá doente, você bota a máscara. Aqui no Brasil, não tô. Ou então eu tô e melhorei, não tô nem aí pros outros. É uma coisa que aí o brasileiro vai ter que mudar bastante, ainda mais agora com a obrigatoriedade da máscara, né? O brasileiro vai ter que Involuntariamente. tem uma higienização bem maior. E álcool gel não pode sair da bolsa, a máscara. Essa parte de distanciamento de não poder abraçar e apertar. A gente viu essa semana voltando o futebol, uma coisa. Eu fiquei muito triste voltando o futebol, aí os jogadores se abraçando. Enquanto do lado do Maracanã tá tendo um hospital de campanha. Aí você tem teste para os É, jogadores, teste para testar o coronavírus nos jogadores do Flamengo e do Bangu, e não tem teste para testar quem tá no hospital do lado. Morreram até 2 pessoas durante o jogo, no hospital, não no jogo. É uma coisa bem triste que me doeu bastante, me doeu o coração. O brasileiro se preocupar mais que o Flamengo e o Bangu voltem a jogar do que se preocupar com aquele hospital de campanha que tá do lado do Maracanã. Uma coisa que foi bem doída que a gente vai ter que mudar a cabeça do brasileiro, pensar menos é no futebol, angustiante. né? Eu me senti bem angustiado, bem triste É, e ainda mais que eu soube que 2 pessoas morreram do lado lá quando estavam comemorando os gols do Flamengo. Foi bem triste. E ainda mais eles se abraçando, sem nenhum protocolo de higiene. Se abraçaram, pegavam na mão do outro, faziam tudo como antes da pandemia. Era bem triste. E teve teste pra todo até mundo. imagino, fala assim, Teste pra É, Covid. é angustiante, Alfredo, é muito angustiante isso. Uhum. Vai ter que mudar é bem bastante a difícil. É cabeça uma do nova brasileiro. realidade, né? Com certeza. E, É, e até a É uma gente nova agora, a gente vai realidade. para as partes mais, para as considerações finais, que a gente conversou bastante, mas com certeza a gente vai trazer mais a Bárbara aqui, que é uma conversa muito boa que a gente tem. A gente vai trazer outras vezes a Bárbara, se ela, claro, aceitar o convite. Espero que aceite. A gente vai, gostou bastante dessa vai conversa. ser uma honra. Para mim eu adorei conversar com Ai, que vocês. bom. É muito bom a gente Adorei conversar, a gente conversar com debater. vocês. Pessoas que estiverem ouvindo, com certeza a gente entende a angústia, os sentimentos que vocês estão tendo. Todo mundo está tendo, não é só você. Essa parte de a gente não conseguir entrar em contato com amigos, a gente às vezes não consegue conversar, debater, mas aqui a gente consegue botar, explanar mais nessa parte do podcast. A gente deixa tanto pra gente Sim. poder ter uma conversa, que você quiser comentar, a gente consegue dialogar também. Uma coisa bem importante. E eu queria até passar a palavra até para as considerações finais, tanto da Mariana quanto da Bárbara. Passar para Bárbara, primeiramente. Pode falar, Paulo. Obrigada. Pronto. Bom, no caso de uma síndrome perdão, de uma manifestação psicótica, como é que a gente deve proceder, né? E Uhum. tal. Porque Uhum. pode acontecer, pode acontecer na família da gente, né? Pode acontecer com quem Se a nunca gente teve, com observar um quem nunca apareceu. comportamento, porque nunca apareceu, né? Porque Uhum. todo mundo está sujeito a isso, né? Então, a gente pode falar disso sobre um outro dia, sobre as reais Uhum. outras coisas, né? Porque senão pode se estender. Mas como é que a gente deve observar? Se o paciente antes, ele era mais assim, a gente está observando algo, algum comportamento atípico, o que que a gente tem que fazer? Ao invés da gente, digamos assim, gritar com ele, não sei o quê, porque tem muita hostilidade, muito Uhum. comportamento hostil por parte dos familiares em relação àquela pessoa que está apresentando aquele sintoma. Então, muitas vezes acontece da própria família
ao invés de ajudar, estender a mão e perguntar o que está acontecendo, o que foi que houve, conversar, não. Já chega falando, estigmatizando você, é isso, é aquilo. Uns falam, tu puxa a raça imunda do teu pai. Mais ou menos esse naipe, né? Desculpa, eu já ouvi falar muito, né? Outras pessoas, já presenciei isso, até mesmo lá no próprio CAPS e tal. E o atendimento fraterno, né, é essencial. Não só a família de sangue, mas também os amigos, observariado. Eu acho que a acolhida e a escuta é essencial nesse momento que a pessoa está passando, né? Porque às vezes não é que a pessoa queira. Então, um gatilho, né, fez com que ela reagisse daquela forma, né? Exatamente. Então, é muito interessante o assunto. Exato. Então, em relação à psicose em si, né, a patologia em si, só para poder finalizar, né, além do diário, da acolhida e tal, se for uma coisa mais séria, né, se for a questão de uma doença de base, existem várias estratégias para descobrir a causa. Existem exames laboratoriais para ver alguns parâmetros que está acontecendo, às vezes a falta de um mineral que faz com que aquela pessoa fique deprimida, às vezes não é nem por causa da diminuição da serotonina. Muitas vezes é a falta do magnésio ou a falta do sódio, que faz com que a pessoa está daquele jeito. Então, necessários exames laboratoriais, exames de imagem. Por que eu me refiro a exames de imagem? Porque existem vários tipos de epilepsias, né? Então, ela está associada a um transtorno psicótico, mas isso daí já é uma doença de base, e aí já é outra história, né, que agora não tem como a gente falar sobre, né? E aí tem que ter uma aula sobre. E outros exames também, como a abordagem psicossocial, como eu tinha falado agora há pouco, né? Diminuir a vulnerabilidade do paciente em situações estressantes, entendeu? Fazer com que ele se conscientize disso, ele possa dele Pandora. Dele é um tratamento, né? Com a equipe da saúde mental, e é isso, né? E trabalhar em equipe para que a gente possa ajudar essas pessoas que precisam da gente, como farmacêuticos e como outros profissionais. Trabalhar é isso. Obrigado, Bárbara. Vou passar a palavra agora para a Mariana. Obrigada. Eu quero agradecer, Bárbara, por todas as considerações, por todo o conhecimento que você veio compartilhar conosco. Foi uma conversa muito engrandecedora, eu particularmente tinha várias dúvidas. Você conseguiu sanar as minhas dúvidas, né? O Alfredo também, com a nossa conversa aqui hoje. Dizer que é um período difícil, que está sendo um período difícil e vai ser um período difícil ainda por um tempo, mas que a gente pode contar com a ajuda de profissionais, né, com a ajuda dos familiares, tentar contar com o máximo de apoio possível para conseguir superar esses momentos, nós estamos vivendo e os que estão por vir. Então, adorei o tema, achei um tema muito pertinente, tanto o que nós conversamos anteriormente, como o que você trouxe agora no final. É um assunto muito interessante e também muito amplo. E, né, claro, como o Alfredo falou, se você aceitar o nosso convite, adoraríamos ter você de novo para conversar mais sobre esses tópicos. Eu aceito, sim, e para mim vai ser uma honra. Muito bom, claro. Eu fico agradecida pela oportunidade que me foi dada. E eu aceitarei, sim, outros convites. Pode ter certeza. Obrigada. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Mariana. Então, a gente fica aqui no podcast número 7. Muito obrigado pelo aprendizado. Tudo que você trouxe foi bem engrandecedor, esse podcast. A gente gostou bastante. Foi a primeira convidada, bem especial. A nossa primeira convidada, que com certeza vai voltar várias vezes, que a gente vai chamar muito. A gente gosta de conversar bastante. E eu queria agradecer para quem está assistindo, quem assistiu até aqui. A gente até se alongou bastante hoje, em comparação aos outros podcasts. Por isso que a gente não quis trazer outros temas da saúde mental, mas a gente trouxe um tema mais geral, a parte de saúde mental bem mais geral. A gente pode trazer outros temas específicos depois. Eu queria agradecer a todos. Então, boa noite, e a gente está aqui para conversar, quem precisar. Qualquer coisa, estamos aqui. Até o próximo podcast. Obrigado e boa noite.